No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Independentemente da sua crença ou religião, essa frase encontrada no Evangelho de João, capítulo 16, versículo 33, ecoa através dos séculos como uma verdade universal sobre a condição humana. Ela não promete uma vida isenta de dores, perdas ou desafios. Pelo contrário, ela afirma a inevitabilidade do sofrimento. E é justamente nessa honestidade brutal que reside uma poderosa mensagem de esperança e resiliência. Neste vídeo, vamos desvendar as camadas de significado contidas nessa antiga sabedoria, analisando-a sob a ótica da psicologia, da filosofia e do desenvolvimento pessoal, para que possamos extrair lições práticas e transformar a maneira como encaramos as adversidades em nosso caminho. Muitos homens pensam que ser forte é não ter problemas. Isso é um engano. A verdadeira força nasce em como você reage a eles, e a primeira fonte de reação, a mais profunda, é a espiritual. Entenda, a aflição não é um sinal de que você foi abandonado. Pelo contrário, ela pode ser o chamado para você se reconectar. É no desconforto que buscamos respostas maiores. E a fé tem um papel crucial nisso. A fé não é um escudo mágico que impede a chuva de cair, mas um alicerce sólido que impede sua casa de desabar durante a tempestade. Como você ancora sua fé? Através da oração, da meditação, da leitura que eleva a alma. É a sua conversa diária com o Criador dizendo: eu não tenho o controle de tudo, mas confio naquele que tem. E não posso esquecer de falar sobre dor. Encontrando propósito na dor. Toda a grande história de superação que você admira envolveu dor. A aflição tem o poder de esculpir o nosso caráter e revelar nosso propósito. Pergunte a si mesmo: o que essa dificuldade está tentando me ensinar? Qual virtude, paciência, resiliência, empatia eu preciso desenvolver agora? Dedique 5 minutos do seu dia ao acordar para o silêncio. Apenas respire e se conecte. Essa pequena atitude cria uma fortaleza interna que nenhuma aflição externa consegue derrubar facilmente. A espiritualidade te dá a base, mas o desenvolvimento pessoal te entrega as armas para lutar no dia a dia. Vencer o mundo exige ação. Um homem que se sobrepõe às dificuldades é um homem em constante crescimento. Para compreendermos a profundidade dessa declaração, precisamos primeiro viajar no tempo e entender o seu contexto. Jesus dirige essas palavras aos seus discípulos em um momento de despedida, de transição iminente. Ele os preparava para um futuro sem a sua presença física. Um futuro que seria marcado por perseguições e tribulações. A promessa, portanto, não era de uma vida fácil, mas de uma paz que transcende as circunstâncias. A filosofia, por sua vez, há milênios se debruça sobre a questão do sofrimento. Desde os estoicos como Sêneca e Marco Aurélio, que nos ensinaram a diferenciar o que podemos e o que não podemos controlar, até existencialistas como Viktor Frankl, que encontrou sentido na vida mesmo nos campos de concentração nazistas, a grande questão não é por que sofremos, mas sim como podemos encontrar significado em nosso sofrimento. A frase de Cristo, nesse sentido, alinha-se a essa busca filosófica, sugerindo que a vitória sobre o mundo, sobre as aflições externas, não está na eliminação dos problemas, mas na conquista de uma fortaleza interior, uma serenidade que não se abala com as tempestades da vida. A psicologia moderna nos oferece ferramentas valiosas para decodificar essa vitória sobre o mundo. O campo da psicologia positiva e os estudos sobre resiliência demonstram de maneira científica que a capacidade de superar adversidades não é um dom inato, mas uma habilidade que pode ser desenvolvida. A aflição, do ponto de vista psicológico, ativa em nós o sistema de luta ou fuga, gerando estresse, ansiedade e medo. No entanto, é precisamente ao atravessar essas experiências que temos a oportunidade de construir o que os psicólogos chamam de crescimento pós-traumático. Isso não significa romantizar o sofrimento, mas reconhecer que, após a dor,
podemos emergir com uma nova apreciação pela vida, relacionamentos mais profundos, um senso de força pessoal renovado e uma espiritualidade mais aguçada. A frase "tem de bom ânimo" pode ser interpretada como um convite à autoeficácia, à crença na nossa própria capacidade de lidar com os desafios. Trata-se de cultivar um otimismo realista, que não nega a dor, mas que escolhe focar nos recursos internos e externos que possuímos para enfrentá-la, como a busca por apoio social, a prática da autocompaixão e a reestruturação cognitiva dos nossos pensamentos. Mas como podemos, na prática, aplicar essa sabedoria milenar em nosso cotidiano atribulado do século XXI? Como desenvolver esse bom ânimo quando as contas se acumulam, os relacionamentos se desgastam e a ansiedade bate à porta? O desenvolvimento pessoal nos ensina que a transformação começa com a consciência. O primeiro passo é aceitar a premissa da frase: as aflições virão. Negar ou resistir a essa realidade apenas aumenta o nosso sofrimento. A aceitação, contudo, não é passividade. É o ponto de partida para a ação consciente. Uma das ferramentas mais poderosas é a prática da atenção plena, ou mindfulness, que nos treina a observar nossos pensamentos e emoções sem julgamento, criando um espaço entre o estímulo, a aflição e a nossa resposta. Outra estratégia fundamental é o cultivo da gratidão. Mesmo nos piores dias, sempre há algo pelo qual podemos ser gratos, e focar nesses pontos de luz muda a nossa perspectiva neurológica. Além disso, é crucial investir em nosso autoconhecimento para identificar nossos gatilhos emocionais e desenvolver estratégias de enfrentamento saudáveis, como a prática regular de exercícios físicos, uma alimentação equilibrada e, acima de tudo, a coragem de pedir ajuda profissional quando necessário. Portanto, a frase "no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo" é muito mais do que um simples consolo religioso. É um mapa para a jornada humana, um guia que nos lembra da nossa incrível capacidade de superação. Ela nos ensina que a verdadeira força não reside na ausência de problemas, mas na coragem de enfrentá-los de cabeça erguida, com a serenidade de quem sabe que, dentro de si, existe uma força maior do que qualquer adversidade externa. As aflições são inevitáveis, mas o desespero é uma escolha. A vitória sobre o mundo é, em última análise, a vitória sobre nós mesmos, sobre nossos medos, nossas limitações autoimpostas e nossa tendência a nos vitimizarmos. É a conquista da paz interior em meio ao caos exterior. Que possamos, a cada desafio, lembrar dessa promessa e escolher o bom ânimo, não como uma negação da dor, mas como uma afirmação da nossa inabalável capacidade de crescer, aprender e, finalmente, vencer. E você? Como essa frase ressoa na sua vida? Qual aflição você já superou e que te tornou mais forte? Compartilhe sua história aqui nos comentários. Vamos criar uma comunidade de apoio e inspiração. Se este vídeo te ajudou de alguma forma, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nossos próximos mergulhos na psicologia, filosofia e no desenvolvimento pessoal. Um grande abraço e até a próxima!